Nas ocasiões em que as pessoas são inspiradas por grandes visões, raramente elas olham para trás, só para frente. 40 anos atrás, esse deserto se encontrava no fundo de um dos maiores mares do mundo, o Mar de Aral, na região central da Ásia. Por gerações, essa gigantesca reserva de água doce provia peixe para milhões de pessoas. Há mais de meio século, as autoridades começaram a transformar em realidade uma ideia colossal. A água do Mar de Aral iria transformar um deserto sem fim em campos de algodão em flor. Desde cedo se tornou claro que o projeto traria sérias consequências para o mar e as comunidades à sua volta. Mas, na época, era lógico o entusiasmo de conquistar a esmagadora natureza. O Mar de Aral. Distribuição Sinapse. Ao amanhecer, o Mar de Aral é lindo. Pescadores trabalham dia e noite neste espaço imenso. A bacia de Aral tem agora a sua primeira máquina refrigeradora embarcada. Com capacidade para 100 toneladas de peixe, agora mesmo em tempo quente o peixe pode manter-se fresco. Aqui nesta área, somos todos pescadores. Naqueles dias, existia uma indústria que processava o peixe. Tinha capacidade de processar de 40 a 50 toneladas por dia. Naquele tempo, a pesca anual chegava a 20 mil toneladas. Existiam 19 fazendas coletivas na costa do Mar de Aral. Nós tínhamos muito peixe e estávamos cumprindo cotas de 150 até 200% acima do planejado. Havia esturjões pesando de 60 a 70 quilos. Nós pegávamos muita carpa e muitos bagres grandes. A pescaria no Mar de Aral gerava comida para milhões de pessoas e produziu grandes provisões que ajudaram toda a Rússia depois da Segunda Guerra Mundial. Na parte mais ao norte do Mar de Aral, peixes, grãos, comida e produtos industrializados eram carregados e descarregados em grandes quantidades. Um porto foi rapidamente desenvolvido. No passado, isto era um porto. Comecei a trabalhar aqui em 1944. Sob meu comando, nós tínhamos o Kirov, um navio de passageiros para 200 pessoas. Naquele tempo, tínhamos 12 barcaças, cada uma suportando de 550 a 600 toneladas. Outras 25 barcaças foram trazidas para o Aral em 1947. O maior navio, Comuna, puxava de 5 a 6 barcaças para o grande mar. Eles iam naquela direção. O Aral era naturalmente belo.
Tinha uma praia na costa que turistas de Moscou, Leningrado e de outras partes da Rússia disputavam nos feriados para acampar. A água e o ar eram extremamente limpos. Tudo era verde e o junco crescia pela costa. O tempo às vezes podia ser muito chuvoso. As pessoas começaram a migrar para cá por causa da água limpa. Nesses dias, chegaram a haver 100 casas e não havia dunas de areia. O mar era muito perto da minha casa, bem ali. Todos os dias, depois da escola, todas as crianças da vila iam nadar e brincar na beira da água. As pessoas costumavam dizer que o Mar de Aral era um oásis no meio do deserto. Uma gigantesca reserva de água fresca cercada por quilômetros de estepe e solo árido. Por gerações, pessoas haviam cultivado este solo arenoso com a água do Aral. No ano de 1882, um geógrafo russo, A.I. Voikov, escreveu: "A presença do Mar de Aral é prova do nosso subdesenvolvimento e da nossa falta de capacidade em explorar grandes quantidades de água." Depois da Revolução Russa, a União Soviética pôs em prática um grande plano. O deserto da Ásia Central seria cultivado em larga escala com água de dois grandes rios, o Amudária e o Sirdária, que abasteciam o Mar de Aral com água. Um alto oficial do Ministério da Água russo colocou: "O Mar de Aral precisa morrer como um soldado na guerra." Em 1930, canais gigantes foram construídos para redirecionar a água para as estepes secas e transformá-las em campos de algodão e arroz. O sonho de água e uma vida rica e feliz foi passado de geração a geração, e o sonho tornou-se realidade. Com água, uma nova era começou para as pessoas. E durante o governo de Stalin, a alegria começou a florescer na estepe. Com a ajuda do povo russo, trabalhadores das repúblicas vizinhas, Cazaquistão e Uzbequistão, eram abrigados na conquista do Rio Rebelde. A aquisição das estepes secas começou durante a fundação do poder soviético e a enorme construção acelerou nos anos de Stalin. Na época, o algodão era necessário para a indústria de defesa e o arroz para programas de alimentação. Eram problemas que, na época, Stalin decidiu resolver com uma única medida: utilizar as margens do Sirdária e do Amudária como uma enorme plantação de algodão e arroz. A fé no progresso está ilustrada num dos slogans da época. Nós não podemos esperar que a natureza nos faça favores. Nossa meta é obrigá-la. E o impacto das construções dos canais e sistemas de irrigação logo seria revelado. Quando as ruas de Moscou ficam cobertas pelo branco da neve, os campos do Uzbequistão na Ásia Central ainda estão cobertos pelo branco do algodão. As remessas de algodão para o estado estão em nível máximo. Estas caravanas podiam ser vistas por toda esta terra de ouro branco, como chamamos o algodão aqui. No final dos anos 50, as pessoas já sabiam que o constante crescimento da produção de algodão poderia ter um impacto sobre o Mar de Aral. Como o presidente da Academia de Ciências da Turquia disse no fim da década de 50. "Eu pertenço àquele grupo de cientistas que acredita que secar o Mar de Aral representa uma vantagem muito maior do que preservá-lo. Só o cultivo do algodão já irá cobrir a falta da pesca e da indústria existente no Mar de Aral."
O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, acelerou o desenvolvimento e mais terras foram alagadas. No final dos anos 50, Khrushchev introduziu o sistema das terras virgens, desenvolvido para cultivar 250 mil quilômetros quadrados das estepes cossacas com algodão, uma área do tamanho da Itália, 10 vezes o tamanho da Dinamarca, da Suíça e da Noruega. Khrushchev apareceu e disse: "Não vamos perder tempo com discussões. Usem quanta água for necessária." Uns poucos cientistas tentaram argumentar contra o projeto, mas ninguém escutou. Até Engels, o pai do marxismo, alertou 150 anos antes. Ele disse: "Não temos permissão de brincar com a natureza." Querendo dizer que, embora pareça que prevalecemos sobre a natureza, ela geralmente procura vingança. Ninguém entendeu nada, pois nem mesmo leram Engels. Khrushchev não recebera educação, ele só estudara durante 2 invernos e não leu Marx e Engels. Levou alguns anos antes que a intensa irrigação provocasse sequelas no Mar de Aral. Mas ao fim dos anos 60, os resultados se tornavam claros para todos. Em apenas 10 anos, mais de 6 mil quilômetros quadrados do Mar de Aral haviam sido drenados. A intensa redução do nível do Mar de Aral começou em 1969 e foi facilmente notada quando o nível desceu 2 metros. E quando os peixes começaram a desaparecer, o tamanho da tragédia começou a ser revelado. Nós percebemos que o mar estava recuando da cidade ano após ano. Nós vimos que os peixes estavam morrendo e a salinidade do mar aumentando. Mas o que podíamos fazer? Nada. Nós não podíamos abandonar nossa vila. Nossos ancestrais tinham vivido e morrido aqui. Os pescadores são pessoas humildes e se mantêm calados da mesma forma que os peixes na água. Não é comum que os pescadores se envolvam em conflitos. Mesmo quando os peixes começaram a morrer, eles continuaram calados. A produção do algodão continuou a crescer junto com o consumo da água dos rios que desaguavam no Mar de Aral. O solo irrigado havia produzido 5 milhões de toneladas de ouro branco. A produção quadruplicou devido à estepe e nos forneceu o algodão mais barato. Os investimentos feitos no cultivo do solo foram compensados muitas vezes. Em meados da década de 70, o nível da água do mar havia caído mais 3 metros em apenas 5 anos, e outros 5 mil metros quadrados do leito do Mar de Aral ficaram expostos. O governo russo agora se conscientizava que os problemas haviam surgido, e uma comissão fez uma visita à região, junto com o vice-ministro de pesca cosaco Mukhtar Tairov. Nós viemos a Aralsk, junto com o vice-presidente do comitê executivo da região e o dirigente do partido regional. Quando chegamos a Akbast, pudemos ver que a situação era aterrorizante. Quando esses russos se viram cercados por camelos e beduínos, eles exclamaram: "Isso é terrível! Quem poderia sobreviver nessas condições?" Então eu ironizei. Somente 2 criaturas: camelos e beduínos. Havia umas 150 pessoas que se encontravam jogadas na rua.
Os camaradas de Moscou disseram: nós estamos muito preocupados com vocês, mas não há outra solução senão mandar vocês para uma região em que haja falta de pescadores e ajudar vocês financeiramente. Mas as pessoas ficaram amedrontadas com a ideia e todos recusaram a oferta. Resolvam nossos problemas, nos deem água fresca. Nós não mudaremos daqui. Esta é a terra de nossos ancestrais, onde eles viveram, morreram e foram enterrados na terra. Mas quando as margens do Mar de Aral recuaram mais, distanciando-se das vilas, milhares de pessoas entenderam que não tinham outra opção senão a de se mudar para outro lugar. Metade da vila mudou-se de 1976 a 1978. E toda a vida se extinguiu naquela área. O nível do rio Sirdarya caiu drasticamente. As árvores na vila começaram a murchar e morrer. O nível do mar caiu rapidamente. A última vez que nadei nele foi em 1978. Era difícil de acreditar, mas o Mar de Aral encolhera, ficando com o tamanho de 15 a 20 quilômetros em apenas 2 anos. No fim dos anos 70, a indústria da pesca parou completamente. A água no porto costumava ter de 12 a 13 metros de profundidade. Então as pessoas começaram a dragagem para tentar deixá-lo mais fundo. Por um instante, a profundidade alcançou os 15 metros. Em 1980, o porto estava totalmente seco e as barcaças não podiam mais navegar. Só pequenos barcos de pesca para 2 pessoas conseguiam agora entrar no porto. Para tentar garantir a fuga dos peixes, alguns dos barcos foram colocados numa baía a 50 quilômetros do porto de Aralsk. Mas esta tentativa de salvar seu sustento falhou. Existia um lago profundo perto da vila de Jambu e era para lá que os barcos da Bahia estavam sendo levados. Mas depois que o nível do mar caiu, eles não podiam mais mover os barcos de lá. Se as pessoas dos lugares altos tivessem nos escutado, teria sido possível salvar aqueles barcos e ainda usá-los depois. Várias comissões russas foram designadas para decidir o que fazer para impedir que o Mar de Aral secasse por completo. Mas pouco foi feito. Para manter a decadente indústria, peixes eram trazidos de trem de áreas remotas, como o Mar Báltico e o Mar do Japão. Esta indústria de processamento de peixes só existia para gerar empregos para a população local. Aquele peixe congelado era transportado da costa do Atlântico e do leste distante. Não era necessário se preocupar com modernização ou condições sanitárias. Estava bom como estava. Um grande plano no início de 1970 foi proposto como solução para o problema do Mar de Aral. Um plano chamado de O Projeto do Século. Era bem mais ambicioso do que o projeto inicial, que secara o Mar de Aral anos antes. O plano era de desviar os rios siberianos para as estepes áridas. Com a ajuda de enormes barreiras, as águas dos rios Obi e Yenisei criarão um reservatório com metade do tamanho do Mar Cáspio. De lá, a água irá passar pelo sul,
correndo através da chamada Curva de Turgai e chegará ao Cazaquistão pelo Mar de Aral, entrando eventualmente no Mar Cáspio. 30 milhões de hectares de deserto serão transformados em terras férteis. A crítica estrangeira já descreveu o projeto como pura fantasia. E aqueles que construíram as barreiras já existentes eram sonhadores. Mas o plano será posto em prática em concreto e granito. Quando houve um debate sobre a transferência dos rios siberianos, todos ficaram calados sobre a questão do Mar de Aral. Eles pensaram que a água dos rios siberianos iria passar pela região, reabastecendo e restaurando-a. Todas aquelas discussões e euforia acabariam com as decisões reais criadas para resolver o problema. Em meados de 1980, a extensão completa da catástrofe tornou-se aparente. O nível da água havia caído 14 metros e o mar agora tinha 1/3 do tamanho que possuía no início dos anos 60. O clima da região mudou. E tempestades frequentes levavam areia e sal para fora das barreiras do mar e as pessoas começaram a sofrer problemas de saúde. No período entre 1973 e 1988, o número de casos de febre tifoide aumentou em 29 vezes e a mortalidade infantil aumentou significantemente. As informações sobre a catástrofe não chegaram ao conhecimento público até a reforma política de Gorbachev, no fim dos anos 80. Ao mesmo tempo, o plano do século que desviaria os rios siberianos para o Mar de Aral fora abandonado. Estava claro agora que o governo soviético não podia e nem queria salvar o Mar de Aral. Pela primeira vez, grupos de cientistas, escritores e representantes do governo local organizaram um protesto ativo com intensa cobertura da mídia. Para ser bem honesto, o que aconteceu aqui foi uma catástrofe. Nós testemunhamos o sofrimento e a dor das pessoas. Nós vimos as lágrimas das mães e as doenças se espalhando. Não há mais tempo a perder. A situação aqui é catastrófica. Com uma multidão em Aralsk, as pessoas deram vazão à sua raiva, talvez pela primeira vez. Esta tragédia tem durado 20 anos e ninguém ainda se importou com o que aconteceu conosco. Eu passei pela guerra e sofri com meus ferimentos por 40 anos. Mas para mim, este desastre é mais apavorante que a guerra, porque aqui você vê morte por toda parte. A guerra pode acabar e bombas nucleares podem parar, mas isto é impossível de parar. Enquanto estamos aqui sentados falando, a natureza continua seu trabalho destrutivo. E esta é toda a criação de nossos chamados grandes cientistas. De que outra forma posso falar desses cientistas que não sozinhos acabaram com tantas vidas? Nos tempos de dificuldade, o Aral salvava o país inteiro. Esperemos agora que o país inteiro ajude o Aral e o salve. Quando a União Soviética acabou no início dos anos 90, a situação tornou-se ainda mais complicada. 5 novas repúblicas agora dividiam os escassos suprimentos de água da região entre eles, e revelou-se impossível um acordo para aumentar o suprimento de água para o Mar de Aral. A água dos rios ainda é utilizada para a produção de arroz e algodão, e os milhões de pessoas que vivem ao longo dos grandes rios hoje dependem totalmente da água deles.
A antiga visão de cultivar a estepe árida se tornou uma realidade, à custa do Mar de Aral. Uma decisão que foi totalmente irreversível. Hoje em dia, a região ainda está profundamente marcada pelas mudanças. A antiga cidade do Porto de Aralski agora se situa a 70 quilômetros da costa do Mar de Aral. Agora existe muito desemprego ao redor do Aral porque simplesmente não há lugar para se trabalhar. Todas as fábricas industriais da região começaram a fechar. As pessoas tinham que sobreviver de alguma forma. Então, metade da cidade se mudou. Muitas das vilas na região estão agora cercadas pelo deserto. Nós limpamos toda a vila há 2 meses, mas agora está coberta de areia de novo. Não vamos nos mudar daqui, mesmo que as dunas cubram tudo, porque o cemitério de nossos ancestrais é aqui, e nós vamos esperar até que o mar retorne. Hoje, o que um dia foi o Mar de Aral está separado em 2 mares. O nível da água do Mar Sul caiu mais de 20 metros abaixo do nível que tinha no início dos anos 60. Entretanto, o nível do Mar Norte está estabilizando graças à construção de diques que reduzem o escoamento da água do norte para o sul, e os peixes começaram a voltar. Hoje nós pegamos em torno de 700 quilos de peixe, conseguindo o nosso sustento de hoje 300 tenges por pessoa. Não é assim todos os dias. Tudo depende do clima. Se o clima for bom, nossa pesca também será boa. Os pescadores têm recebido ajuda financeira de organizações estrangeiras para comprar redes de pesca e construir centros de pesca que possam processar e congelar seu peixe. O Banco Mundial também financiou a construção de uma larga barreira que irá aumentar o nível da água em cerca de 4 metros. Após a destruição da União Soviética, tivemos uma pequena esperança. Nos últimos anos, nós não mais pescávamos no mar. O que nos traz esperança é a construção de um grande dique entre o grande e o pequeno Mar de Aral. Eu não sei como será o futuro, mas agora as pessoas estão interessadas em vivê-lo. Hoje, os pescadores do Mar de Aral Norte pescam cerca de 1.000 toneladas de peixe, mal alcançando 5% do que eles pescavam nos anos 60. Na parte sul, a catástrofe foi definitiva. O nível da água continua a descer e espera-se que o mar desapareça completamente dentro de 15 anos.